A paz de nosso Senhor e Salvador Yeshua, ou de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Natal de 2019, eu estive pensando, onde falar sobre o Natal na Torá? Natal nos lembra alegria, paz, livramento, cumprimento de promessas, cumprimento de profecias. E aonde encontrar isto? Lá no início, na Torá. Eu me lembrei da passagem de Abraão com Isaac, aonde diz, no capítulo 22, diz, conta-nos a história de Abraão. O capítulo 22 nos conta a história de Abraão com seu filho Isaac. Diz assim, segundo a Bíblia que eu tenho aqui, mais ou menos 1872 anos antes de Cristo, o Natal já estava sendo anunciado. É uma promessa. Era o prenúncio do que Deus tinha para nós na plenitude dos tempos. E diz assim, capítulo 22, e aconteceu que depois dessas coisas, Deus provou a Abraão. Ele disse, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho único, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. Moriá, significando Deus é provedor. Então o Natal também nos lembra provisão, provisão de livramento, provisão de uma nova vida, de nascimento, nascimento para uma nova vida, um novo modo de viver. Deus iria prover o escape para a humanidade. Então ele diz, a quem tu amas, e vai-te para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E Abraão se levantou muito cedo de madrugada, e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E se levantou, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Quer dizer, Natal também nos lembra obediência, fidelidade e obediência. De ambos os lados, do holocausto e daqueles que estão sendo beneficiados. O filho, o holocausto, foi obediente até a morte. E com isso, os beneficiados que somos nós, também temos que andar em obediência, fazer a nossa parte. Então o Natal lembra tudo isso. Providência, obediência, fidelidade, cumprimento de promessas, cumprimento de profecias, alegria, vida, paz, luz que veio habitar entre nós. Então, no versículo 4 diz assim, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse Abraão a seus moços, espereis aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, adoraremos. Isso me faz lembrar aquele momento que Jesus estava chegando o seu momento, que ele seria oferecido em holocausto, que é o cordeiro que Deus proveu para nós. Quando Jesus se afasta dos discípulos ali para orar, até que ele sente a agonia, ele sente a dor da morte, já começa sentindo por ali, né? Já vendo tudo aquilo que ele iria passar por nós. Esse momento aqui me lembra isso.
Versículo 5, repetindo, né? Então disse Abraão aos seus moços, espereis aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, adoraremos, e voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e o pôs sobre Isaque, seu filho. Então, holocausto, Natal também, nos lembra isso. Holocausto, o sofrimento, a agonia, porque o castigo que nos traz a paz, essa paz que nós temos hoje, essa alegria de comemorar o nascimento de Cristo, custou um preço. Depois que nós vamos ver lá no profeta Isaías, né? Houve um preço para tudo isso. Então o Natal é tudo isso, lembra tudo isso. É uma festa, mas embutido nessa festa, nós sabemos que houve um preço muito grande que foi pago. E isto foi promessa, foi providência divina. Aí, e voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e o pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou em sua mão o fogo e o cutelo. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Ele disse, meu pai. E ele respondeu, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque pergunta para Abraão, né? E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então Abraão aqui faz uma profecia dizendo que Deus iria prover para a humanidade o holocausto. Então, promessa, e Deus cumpriu essa promessa. Nos enviou o seu filho em forma de cordeiro, na missão de cordeiro, na missão de sacerdote, porque ele ofereceu a si mesmo, deu-se na cruz por nós. E Natal é todo esse contexto, doação. Ele se doou na cruz por nós. Então Abraão aqui profetiza, Deus proverá. E na plenitude dos tempos, como nos diz as Escrituras, Deus proveu. E ele veio dizendo, eis que vos trago boas novas. Então o Natal também nos lembra o começo de tudo, boas novas, daquilo que Jeremias havia profetizado, né? Um novo pacto que Deus faria não só com Israel, mas com toda a humanidade. Estaria incluído nisso aí. Então, aqui diz que ele proveria. Então, nisso vem as boas novas. O Cordeiro veio nos trazer boas novas. Então, as boas novas está contido no Natal. Ou podemos dizer que o Natal está contido nas boas novas. Essa alegria que nós sentimos. Nós festejamos esse nascimento. Podemos dizer que também o Natal, ele é o nascimento, ele existe todos os dias na vida do homem. Porque ele lembra o nascimento. E Jesus nasce a cada dia no coração do homem. Basta que ele abra, que ele deixe entrar, né? E Jesus bate a porta de todo homem. Ele quer entrar, ele quer cear, ele quer ter comunhão contigo. Ele quer dar luz à sua vida, trazer luz para a tua vida. Natal não lembra luzes? Não acendem-se luzes? Então, só que para aqueles que conhecem a Escritura, nós sabemos que a verdadeira luz é a luz que Cristo traz para as nossas vidas. Então, boas novas, nascimento, nascer de novo. Então,
Então Cristo nasce todos os dias. Todo dia é Natal. Então Abraão fala para o seu filho que Deus iria prover, profetizando, né? E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito, edificou ali Abraão um altar e pôs a lenha em ordem. Atou a Isaque seu filho e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então o anjo do Senhor bradou-lhe do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, nem lhe faça nada, porque já conheço que temes a Deus, e não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Então aqui a gente vê que Deus estava apenas mostrando para nós o que ele tinha reservado para a humanidade, o verdadeiro Natal. Ele mostrou para nós na figura de Isaque, o cordeiro, e de Abraão, o próprio pai, oferecendo o seu filho, o seu único filho. Então Deus queria mostrar para nós, humanos, coloque-se no lugar de Abraão, você levando o teu filho para ser sacrificado. Então ali era uma figura, estavam figurando ali o que Deus tinha reservado para nós. Então, você podendo imaginar, então, essa dor entre pai e filho, para você ter uma ideia, então, do que seria aquele momento. O que haveria num ar de sentimento entre Deus e seu filho, a ponto de Yeshua dizer: por que me abandonaste? Ele estava querendo dizer ali que chegou ao ponto dele ter esse sentimento. Foi tão violento a coisa que ele chegou a passar para nós isso. Ele estava sentindo ali aquela sensação de abandono. Foi tão terrível. Então ele estava sendo sacrificado mesmo. Estava sendo um cordeiro mesmo. E a dor de um pai oferecendo o seu filho por uma coisa que era nossa, né, que ele poderia muito bem deixar que nós pagássemos pelos nossos erros, mas não, ele sacrificou o filho dele. Conforme a Escritura mesmo diz, pode ser que por uma pessoa boa você venha até se sacrificar, mas para o teu inimigo, por aqueles que não te conhecem, então, o filho ele fez tudo isso. Ele fez pela humanidade. Até por aqueles que perseguem seu nome hoje, quer dizer, que perseguem o Evangelho, que perseguem aqueles que adoram Yeshua, a Jesus Cristo, enfim, que defendem o Evangelho, até esses mesmos que hoje em dia perseguem, ele morreu por esses também. Se amanhã ou depois eles quiserem reconhecer que estavam errados, que estão errados, e quiserem mudar seu rumo, quiserem fazer parte, comemorar esse Natal, né, que é essa alegria de um novo nascimento, de ser resgatado por Deus, eles vão alcançar também o perdão, porque Jesus morreu também pelos seus inimigos, ele se sacrificou pelos seus inimigos, coisas que nós não faríamos, não fazemos e não faremos. Conforme a Escritura mesmo diz, pode ser que por uma pessoa que você ama, você venha fazer isso. Mas pelo teu inimigo, é aí que está a grandeza de Deus, né? É aí que está o amor de Deus. A demonstração de amor está aí, quando você faz pelo teu inimigo.
Né? Quando você devolve o bem, alguém que te fez o mal, você devolve com o bem. Ou você faz um bem, aquele que você não gosta dele, não o fato de não gostar, aquele que é o teu inimigo, você não pode deixar de gostar de alguém pelo teu inimigo. Essa é uma demonstração, né, de grande valor. E Jesus fez isso, doando-se na cruz por todos. Todos. Então todos podem fazer parte deste Natal, comemorar este nascimento, essas boas novas, porque ele é o Cordeiro que foi dado em holocausto por toda a humanidade. Então, continuando, então ele diz aqui, eu me perdi aqui e bradou o anjo do Senhor Abraão, porque já conheci que temes, e não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Então levou Abraão seus olhos e olhou, eis ali um cordeiro por detrás dele, travado em um sarçal pelos seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová Jiré, significando o Senhor proverá. Portanto, se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, o Senhor já providenciou ali mesmo, no momento, um cordeiro. Quem nos diz assim, ó, isto aqui foi uma demonstração do que eu vou fazer. Eu, pai, Abraão fazendo o meu papel, Isaac fazendo o papel do meu filho. No final, Deus proveu. O cordeiro estava ali para ser imolado. E ele foi. E foi feito isso no monte do Senhor se proverá. Então Jesus Cristo foi pregado no monte, diante de várias pessoas, para que todos pudessem vê-lo, testemunhar de tudo aquilo que a Torá diz, que os profetas falaram. Todos puderam ver. E as Escrituras não diz que um dia o veremos como ele é, vindo nas nuvens. E até aqueles que estavam ali, que transpassaram, o verão. Todos. Porque assim como Deus proveu o Natal, assim como Deus disse que aconteceria o nosso Natal, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, proveu o Cordeiro, que era quando ele tomou a idade, né, que ele assumiu seu papel de Cordeiro. Proveu o holocausto, quando ele foi pregado na cruz. Então, assim, ele também, como ele foi fiel nessas palavras, ele será fiel quando ele diz que ele voltará nas nuvens buscar todos aqueles que creem nesta palavra, que festejam esse Natal, o verdadeiro Natal. Saindo de um dos livros da Torá, vamos lá, porque esse Natal ele foi profetizado, tanto na Torá quanto nos profetas. Mas eu vou pegar um que é conhecido como profeta messiânico, Isaías, passagem já muito conhecida, né? A promessa do Messias vindouro, Isaías capítulo 9, no versículo 2, diz assim, Isaías 9, versículo 2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz,
Olha, a luz nos lembra o Natal, né? E sobre os que habitavam em terras de sombra e de morte, esta luz, aqui diz, a luz resplandeceu sobre eles. Eu estou interpretando. Esta luz resplandeceu sobre eles, sobre nós, sobre aqueles que andavam à sombra da morte. Então, nós andávamos perdidos. Aí conhecemos esse Natal. Ficamos sabendo que existia uma festa de júbilo, de alegria. Que festa é essa? É o nascimento, o cumprimento das profecias, né? A fidelidade de Deus para conosco, que se cumpriu. E as Escrituras nos diz, venha participar desta festa. Então um dia nós aceitamos conhecer esta festa, participar dessa festa. E essa luz, então, resplandece em nossas vidas, se cumprindo o que o profeta Isaías disse aqui. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então, todo homem andava em trevas, toda a humanidade. E sobre os que habitavam em terras de sombra e de morte, a luz resplandeceu. Então, este é o Natal, o verdadeiro Natal, a verdadeira, aonde brilha a verdadeira luz, a comunhão, a fidelidade, o cumprimento das profecias, a fidelidade de Deus, enfim, boas novas, nova vida, né? Um novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Então, tudo isso faz parte do Natal. Então, aqui está dizendo isto. Mais um ponto do Natal. Luz, né? que nasce em nosso ser, na nossa vida. E tem uma outra passagem aqui também, Isaías também, que diz, no versículo 10, fala assim, Isaías 53, no Isaías 53, aqui, vamos ler aqui a partir do versículo 4, que diz assim, verdadeiramente ele levou as nossas enfermidades sobre si, e sobre as nossas dores, e sofreu as nossas dores, e nós o tivemos por açoitado, por ferido de Deus e abatido. Então, lembrando lá, Isaías repetindo lá o que aconteceu na figura de Isaac e Abraão lá, que ele seria moído, dado em holocausto, né? E por causa de quê? Aqui está dizendo, por causa de nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, sofreu as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, nossas dores, as nossas dívidas, né? Tivemos por açoitado, né? Ele foi moído, judiado, foi ferido de Deus e abatido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Então, aquele holocausto que era feito lá no passado, aquilo ali não tinha só o formato de adoração, tinha um formato também de que era feito para cobrir transgressões, né? Era uma coisa que era para fazer o homem voltar a ter aquela paz com Deus, né? Tá andando limpo com Deus, aonde os pecados eram apagados. Então diz aqui, como era feito, naquele mesmo sentido espiritual, aqui está dizendo, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Então essa paz, essa alegria da gente estar comemorando o nascimento dele, isso custou um preço. Foi o sacrifício que ele fez. Então o verdadeiro Natal, ele tem esse sentido, né, de alegria. Por quê? Porque há uma vitória nisso aí.
essa vitória nossa teve um preço muito alto. Então, o castigo, né, que nós devíamos para que pudéssemos ter paz com Deus, caiu sobre ele. Ele pagou por nós. Então, hoje nós temos paz, paz com Deus. Por quê? Porque essa dívida foi paga. O holocausto foi feito. Foi o Deus proveu o holocausto, o sacerdote perfeito, o holocausto perfeito, tudo na figura de Yeshua, ou Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos nós curados, curados em todos os sentidos. Podemos alcançar nossas curas de enfermidades através dele, nossa cura da alma, cura, enfim, cura espiritual, que seja. Aquilo que nos traz paz, né? Que nos traz alegria, que conforta a nossa alma. Isso custou um preço. E no versículo 6 diz assim que a gente andava desgarrados, como ovelhas, cada qual se apartou pelo seu caminho, mas o Senhor carregou nele o pecado de todos nós. Aí nos trouxe a realidade, né? Ele estabeleceu normas. Ele foi angustiado e aflito e não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, assim como Isaac estava sendo levado. E como a ovelha diante dos seus tosquiadores. Umedeceu e não abriu a sua boca. Assim, quando ele se deixou levar, ele deu a sua vida. Porque ninguém poderia tomar a sua vida se ele não permitisse, se não fosse uma coisa estabelecida por Deus. Então ele obedeceu em obediência ao Pai. Ele foi até a cruz e não abriu a sua boca. Então aqui está o sentido do verdadeiro Natal na Torá e nos escritos, nos profetas. Então que você possa ter entendido o sentido deste Natal, do verdadeiro Natal, que é luz, paz, preço que foi pago, né? A fidelidade de Deus em cumprir, em prover, no decorrer de mais de 2000 anos, ele proveu o holocausto. E, enfim, liberdade, cura de enfermidade, cura da alma, paz com Deus, nova vida, boas novas, né? Luz divina em nossas vidas. Isto é o nosso Natal. Façamos festas, como diz as Escrituras, né? Não com fermento antigo, mas com as boas novas que Deus nos trouxe, realizando grandes coisas em nossa vida, na vida de todo aquele que crê. Que Deus possa te abençoar, que o Natal possa ser todos os dias, que Cristo possa nascer todos os dias no teu coração. Que a luz possa brilhar todos os dias na tua vida. Em nome de Yeshua, Hamashia, nosso Messias. E para nós, daqui, né, nosso continente, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.